Oi pessoal! Como prometido, hoje eu vim trazer mais um vídeo sobre a Suíça e os suíços. Hoje eu separei 23 fatos interessantes sobre eles, então vamos lá! A Suíça é como se fosse o interior da Europa, mas um interior de elite, onde a qualidade é o padrão. É um país de belezas exuberantes e com muita qualidade de vida. Inclusive, a Suíça é considerada um dos países mais seguros do mundo. A Suíça não faz parte da União Europeia, mas ela faz parte do Tratado de Schengen. O espaço Schengen é uma livre circulação entre mais de 26 países europeus. É uma área com uma política comum com aberturas de fronteiras, ou seja, não há necessidade de apresentação de vistos ou passaportes para cruzar as fronteiras entre os países membros do Acordo de Schengen. Cruzando os Alpes suíços, o túnel de base de Gotthard, na Suíça, é o túnel mais longo do mundo. Ele tem 57 quilômetros de comprimento. As obras duraram 17 anos e custaram cerca de 11 milhões de euros. A mais alta montanha suíça é o Pico do Fo, que é o Dufospitze. Ela fica no cantão de Valles, com 4.634 metros de altura. A primeira pessoa do mundo a ganhar um Nobel da Paz foi um suíço, em 1901. Henri Dunant fundou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A Suíça é sede oficial da Organização do Comércio Cruz Vermelha Internacional, do Fórum Econômico Mundial e da FIFA. Albert Einstein desenvolveu a teoria da relatividade enquanto morava na capital suíça. Atualmente, na cidade de Berna, a casa em que o físico morou foi transformada em um museu e é aberta para visitações. O porte de armas na Suíça é permitida. Os militares podem levar suas armas para casa. O serviço militar é obrigatório para os homens a partir de 18 anos. A maioria da população masculina estão na reserva do exército. Por isso, eles têm suas armas em casa e podem usá-las a qualquer momento. A guarda pessoal do Papa e da segurança do Estado da Cidade do Vaticano é Guarda Suíça. A Guarda Suíça é o menor exército profissional do mundo, com aproximadamente 110 soldados, e sua língua original é o alemão. Ela foi criada em 1506, após o Papa Júlio II ocupasse a cadeira de São Pedro e pedisse os soldados suíços para sua proteção. O design do uniforme da Guarda Suíça foi criado por Michelangelo. Para se alistar na Guarda Suíça, o candidato deve ser um cidadão suíço, ter até 30 anos, ter no mínimo 1,74 m de altura, ter uma profissão, ter prestado serviço militar suíço, ser católico e ser solteiro. Os chalés fazem parte do patrimônio cultural da Suíça. O chalé na Suíça é mais que uma tradição. Ele é uma construção ligada à vida rural e alpestre do país. Ele era usado como abrigo de montanha e celeiro, logo virou a típica casa suíça. 60% da população suíça não tem casa própria. Aqui é a terra do aluguel. E também, raramente, um suíço tem empregado doméstico. Raramente, porque é um salário mínimo. Tipo, um salário mínimo é mais de 3, 4 mil francos. Os suíços nunca ligam na casa de ninguém depois das 22 horas. Eles também nunca vão na casa de ninguém sem antes ser convidado e jamais vão na casa das pessoas sem avisar. E ao ir na casa das pessoas, eles retiram os sapatos antes de entrar. A Suíça é um país tranquilo, onde as pessoas não são barulhentas. Os suíços odeiam barulhos.
Em alguns lugares, você pode ter problema com os vizinhos ao usar o chuveiro ou a água do vaso sanitário depois das 22 horas. Os suíços são muito honestos. É raríssimo alguém querer passar a perna em você ou querer se aproveitar de você. Eles também são muito organizados. E as ruas das cidades também são muito limpas e organizadas. A saudação de um suíço com uma pessoa desconhecida é um simples aperto de mão. Mas já se as pessoas se conhecem, é comum dar 3 beijos nas bochechas. A gentileza é muito apreciada aqui na Suíça. Os suíços são um povo muito educado. Eles sempre falam bom dia, boa tarde, obrigada, desculpe, sempre. Em muitos lugares, principalmente nas cidades menores, os suíços se cumprimentam na rua mesmo que não se conheçam. Como grüezi, grüße, oder hoi, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, adieu. Os suíços são um povo muito reservado. Aqui não tem essa de você conhecer uma pessoa e logo virar amigo da noite pro dia. Penetrar na vida de um suíço ou trocar confidências É um processo longo. Os suíços brindam olhando nos olhos, ou seja, para um aperitivo, um jantar ou um digestivo, é comum eles brindarem antes de começar a beber. Normalmente eles brindam um por um, olhando nos olhos e falando o nome da pessoa com quem se está brindando. A Suíça tem a segunda população que mais viaja de trem. E o sistema de transporte público é um dos mais eficientes e pontuais do mundo. Suíços são muito pontuais. Eles odeiam atrasos. A pobreza na Suíça quase não existe. As pessoas pobres, a maioria das vezes, são porque elas mesmas querem, talvez porque entrou no mundo das drogas ou por outras questões. O governo ajuda pessoas com vícios, com programas de suporte financeiros, acompanhamentos médicos e profissionais. Apesar de a Suíça ser um país muito caro, muitas coisas são bem acessíveis. Quem tem um emprego fixo não passa necessidades. Você gasta em franco suíço, mas você também recebe em franco suíço. Aqui é normal todo mundo viajar. A pessoa que trabalha no mercado vai passar suas férias no mesmo lugar onde o gerente de uma loja vai passar as férias. Aqui a diferença social é pouca. Se você organizar direitinho, fazer aquele esforço e economizar, dá pra você viver bem, passar umas boas férias e bancar uns luxozinhos. Suíços não gostam de comprar coisas baratas e descartáveis. Por exemplo, como carros, roupas, eletrodomésticos e móveis. Eles não gostam de gastar dinheiro, mas quando eles gastam, Eles compram coisas de boa qualidade. Os suíços odeiam pagar impostos de rendas. E eles também não gostam de falar quanto eles ganham. Perguntar a um suíço quanto eles ganham é uma falta de respeito para eles. eles odeiam. As mulheres suíças estão entre as gestantes mais velhas da Europa. A média da idade para ter seu primeiro filho é depois dos 30 anos de idade. E tem muitas que preferem nem ter filhos. Os estrangeiros representam 23% da população suíça. Os suíços são muito orgulhosos de sua confederação. O preconceito é um assunto delicado. Ninguém admite, mas existe. Não é uma coisa generalizada. Alguns sentem uma admiração verdadeira por algumas nações, outros não estão nem aí. E outros simplesmente não gostam. Os suíços são ativos e são muito ligados à natureza e ao esporte. Eles adoram a correr, ir para as montanhas, fazer muitas caminhadas e andar de bicicleta. Muitos vão até mesmo para o trabalho de bicicleta, até mesmo no inverno, quando se está nevando.
corajosos. É isso aí, pessoal. Esses foram mais alguns fatos sobre a Suíça e os suíços. E espero que vocês tenham gostado. Beijos!